O que eu quero falar mesmo aqui é sobre o sinal de Deus. Deus dá um sinal ao homem para que ele possa se dirigir para ele. E lá, Deus quer falar com ele. Deus quer falar com você. Atenta para o sinal que Deus quer te dar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6, que diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa reflexão que eu quero trazer para você é rápida, é apenas para você guardar no teu coração e refletir sempre na nossa vida. Porque Moisés foi chamado, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe ou antes de ele até existir. Você vê que o povo de Israel estava passando por um momento terrível, triste, oprimido pelo faraó, e Deus permitiu Moisés nascer, e num momento de crise, foi criado por um milagre, porque Deus tinha propósito, foi criado no palácio de Faraó, depois levado ao deserto, como eu falei em outro vídeo postado no nosso canal, para Deus preparar ele para uma grande obra. Mas não é sobre isso que eu quero falar, e sim sobre atentar para Deus. Sobre atentar para Deus. Moisés estava no deserto, e o deserto imenso, Moisés já estava acostumado em estar no deserto, naquela vida pastoreando ovelhas. Então ele estava ali, naquele trabalho, sendo moldado por Deus. E ali, dessa feita, nesse pequeno trecho que nós estamos lendo aqui, Moisés estava preparado por Deus para começar a obra que Deus tinha determinado para ele. E Moisés está pastoreando ovelha, e ele vê no monte uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. A história conta que Moisés subiu para ver o que estava acontecendo, e lá era Deus que estava no meio da sarça. O que eu quero dizer para você é que a sarça ardendo em fogo era o sinal que Deus havia dado a Moisés para ele entender que Deus queria falar com ele e entregar o ministério a ele. Primeiro, Moisés localizou de onde estava vindo o sinal. Talvez tinha alguma sarça por ali, mas uma estava diferente. Moisés corre para o que estava diferente. Veja, quando Moisés descobriu o sinal de Deus, Moisés correu para ele. Este foi o primeiro sinal. O segundo sinal é que quando Moisés chega lá, Moisés ouve a voz de Deus. Quando Moisés ouve a voz de Deus, Deus dizendo a ele: Moisés, não chegues para cá. Moisés parou, como diz o povo do sertão. Moisés esbarrou, parou. E quando Moisés para aí Deus disse: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés obedeceu parando, Moisés obedeceu tirando as sandálias dos pés, e em seguida Moisés vai em direção ao mistério,
o que Deus havia de falar para ele. Moisés tira a sandália dos pés e fica atento a ouvir a voz de Deus, e Deus entrega a Moisés o seu dever, o seu ofício, o seu compromisso. Amém? O que eu quero dizer com esta palavra é que você entenda, compreenda o sinal, veja o sinal, corra para aonde Deus costuma falar. Depois daquele dia em diante, se você perceber, toda vez que Moisés queria falar com Deus, Moisés subia para o monte, porque ele sabia que no monte Deus falava com ele. Então que nós possamos correr para onde Deus se encontra. Que nós possamos correr para onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos nos santificar, podemos falar com Ele. Que nós possamos seguir nesse propósito. Amém? Que você seja igual Moisés e não como outros que costumam ver Deus falando, ou o sinal de Deus chamando para poder falar com ele e não atende. Perde a oportunidade que Deus havia de dar. Que nós possamos atentar para o sinal de Deus, ouvir a voz dele e atentar para o ministério que foi chamado. Amém? Que Deus abençoe. Mas antes de terminar, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal aí com um joinha, isso vai fortalecer-nos. Que Deus te abençoe.